Seja o nome do Senhor. Daniel, capítulo 10, versículo 12. O título é: Um anjo anuncia a Daniel os acontecimentos dos últimos dias. Exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia. Repete, por favor. Daniel, capítulo 10, versículo 12 e diante. 10. Aleluia, Senhor. Amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor nos diz: Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicastes o teu coração a compreender, a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs de frente de mim 21 dias. E eis que Miguel, um dos meus primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer a teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. E falando ele comigo essas palavras, abaixei o meu rosto e emudeci. E eis que uma com semelhança dos filhos do homem me tocou os lábios, então abri a minha boca e falei. E disse àquele que estava diante de mim: Senhor meu, por causa da visão sobrevieram-me dores e não me ficou força alguma. Como, pois, pode o servo deste meu Senhor falar com aquele meu Senhor? Porque quanto a mim, desde agora não resta força em mim, não ficou em mim fôlego. E uma como semelhança de um homem me tocou outra vez e me confortou. E disse: Não temas, homem muito desejado, Pai seja contigo. Anima-te. Sim, anima-te. E falando ele comigo, esforcei-me e disse: Fala, meu Senhor, por que me confortaste? E disse: Sabeis por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe da Pérsia, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declararei o que está escrito na Escritura da verdade. Ninguém há que se esforce comigo contra aqueles, a não ser Miguel, vossos príncipes. E no capítulo 11, versículo 35 diz: E alguns dos sábios cairão para ser provados e purificados, embranquecidos até o fim do tempo, porque será ainda no tempo determinado. Amém? Podem se assentar. Aleluia. Aqui, a palavra de Daniel, ele está, me chamou a atenção porque eu estava lendo outras palavras, outros capítulos, e Daniel ali, ele falava que quando ele tinha uma visão, ou quando algo, Deus mostrava para ele, ele sofria na carne dele, ele sofria dores no corpo dele, e ali ele até adoecia com as visões a qual ele tinha, porque a visão dele era coisas muito fortes, aquilo que iria acontecer era muito forte com o povo. E ali, ele muitas das vezes ele orava e clamava ao Senhor pelo povo, por aquilo que Deus mostrava que estava para acontecer. Então muitas das vezes a gente fala: estou sentindo isso, estou sentindo aquilo,
mas devido ao grande sofrimento, a grandes coisas que está sobrevir ao povo. E ali ele caiu de tanta tristeza, tanta dor por aquilo a qual Deus tinha mostrado para ele, a qual o anjo tinha mostrado para ele, anunciado a ele a qual ia acontecer, que ele sentiu na própria pele. E ali ele ficou, a Bíblia vem nos falar no comecinho que ele ficou 3 semanas, né? Ele ficou 3 semanas, escreveu ali que é abatido, sem força, pela visão a qual foi passado para ele. Mas o Senhor, ele também, quando ele passa algo a qual é forte, o Senhor, ele também, ele vem levantar. Porque aí ele falou, tenha bom ânimo, Daniel, né? Ele fala para Daniel se levantar. Ele fala para Daniel naquele momento que ele irá passar as coisas no tempo determinado para Daniel. E que ele que ia fortalecer. Então ele fortaleceu Daniel para que ele viesse a se levantar. Muitas das vezes quando estamos abatidos, ou quando a gente vê aquele que Deus usa tanto em uma situação, é porque a carne sofre aquilo que vê sobrenatural. Porque o sobrenatural de Deus é muito grande. É muito grande as coisas que está para sobreviver ao mundo. Porque a palavra do Senhor, ele já vem dizendo. E quando o Senhor anuncia isso, o primeiro passo de Daniel é orar e clamar por aquele povo. Mas muitas pessoas não entendem. Porque muitas das vezes o que aconteceu naquelas 3 semanas, creio eu que Daniel ficou prostrado na casa dele, orando. Porque ali fala que ele, né, não comia. Ali fala que ele teve, né, sofreu as dores no corpo dele. Mas ele estava clamando. Ali ele estava pedindo para o povo, para que Deus venha ter misericórdia. Porque o rei da Pérsia, que ele queria, ele estava perseguindo. Ele estava querendo acabar, né, com o povo que clamava, com o povo que tinha fé, com o povo, né, que estava ali com Deus. Então o que acontece? O Senhor, ele está mostrando, ali o anjo veio mostrar para Daniel, porque o Daniel, ele tinha um coração voltado para Deus, para ouvir, para escutar e também para orar pelo teu povo. Porque quando Deus mostra algo, Deus mostra na intenção daquele também crescer o povo dele. Mas crescer como? Em oração, em instrução ao teu povo. E muitas das vezes quando o abatimento vem naquele que Deus passa para que venha ali estar fortalecendo o povo, Deus também levanta ele e mostra que ele é conosco, para que nós venhamos fazer aquilo que Deus quer. E no 35, né, que Deus fala, e alguns dos sábios cairão para ser provados, e purificados e embranquecidos até o fim do tempo, porque será ainda no tempo determinado. Então a palavra do Senhor, ele já vem nos mostrando que muitas coisas sobreviriam para o povo de Deus. Aqui quando ele está falando isso, ele está falando que nós não seremos sempre fortes, mas por quê? Porque estamos inconstantes, sendo provados por Deus, para que quando chegar aquele grande dia, nós possamos também estar com Ele. Então a palavra do Senhor, ele já nos alerta, porque muitas das vezes a gente fala, nós estamos numa fase assim, mas quando a gente passa daquela fase, vem outra fase sobre as nossas vidas. E não foi diferente com Daniel. Daniel era um homem, eu creio eu, que sabe, porque ele estava na casa do rei, ele teve um estudo lá de 3 anos, para que ele pudesse ter o entendimento a qual foi dado por Deus na vida dele. E ali eu creio que ele, quando Deus colocou ele ali dentro para trabalhar sobre a vida dele, Deus estava prevendo tudo aquilo a qual ele iria fazer para o trabalhar de Deus. Então aonde Deus nos coloca não é em vão. Aonde Deus nos leva, cada situação a qual passamos não é em vão. Até a nossa dor, o nosso sofrimento, que muitas vezes fala, mas sou crente e estou passando isso. Mas Deus está falando o quê? Você é crente, você passa por isso, mas nem por isso você deixa o Deus que você serve, para ensinar aqueles que não é só na abundância, que não é só na alegria, mas que o nosso Deus, ele é maior do que tudo. Então Daniel, ele quis
né? Ali ele quis clamar pelo povo e mostrar também, né? E ter a fé em Deus, porque quando ele foi levantado por Deus, porque ninguém se levanta por si só, porque a nossa carne é fraca. Quando a gente está enfraquecido, quando os pensamentos vêm, só Deus para libertar as coisas dentro de nós, só Deus para tirar toda a tristeza, toda a mágoa, todos aqueles, né, que foram ouvir, que estiveram ouvindo, que estiverem aí dentro de casa e falarem, né, mas eu estou nessa ou naquela situação, mas Deus ainda assim me dá um sonho. Deus, ele dá sim, ele fala sim, mas ele fala na esperança daquele se achegar mais a ele, porque muitos falam, mas eu ainda estou desta maneira, Jesus, eu nem vou na tua casa, mas o Senhor me mostra coisas que acontecem, mas o Senhor, ele mostra para todos aqueles para que venham se achegar a ele. Ele vem ensinando o povo, porque aqui na passagem de Daniel, Deus mostrou que ia vir uma grande guerra, e as pessoas tinham que estar preparadas para não cair nessa guerra. Então o que ele mostrava? Eu estou contigo, né? Eu estou contigo, porque o começo fala, no ano terceiro do filho, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltesazar, e palavra é verdadeira, e trata de uma guerra prolongada. E ele entendeu essa palavra e teve entendimento da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Manjar desejava, não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. E no dia 24 do primeiro mês, eu estava à borda da grande rei, levantei os meus olhos e olhei um homem vestido de linho, os seus lombos cingidos com um ouro fino no cesto, e o seu corpo era como turquesa, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tocha de fogo, seus braços, seus pés como cor de bronze, alçados, e a voz das suas palavras como a voz de uma multidão. E só eu, Daniel, vi aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram, não obstante, caiu sobre eles uma grande temor e fugiram, escondendo-se. Fiquei, pois, eu só e vi esta grande visão, e não ficou força em mim. Transmudou em mim a minha formosura e desmaio, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo a voz das suas palavras, eu caí com o meu rosto em terra, profundamente adormecido. E eis que uma mão me tocou e fez que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. Então o Senhor está mostrando o quê? Que tem visões, tem coisas a qual Deus mostra que nos dói a alma. Por quê? Pelo amor àquele a qual o Senhor quer que ainda enxerga. Porque quando sobrevém uma guerra, quando sobrevém algo, o Senhor falou que Ele estaria com o povo dele. O Senhor falou que Ele ia levantar o povo dele. O Senhor falou que Ele ia estar. Mas aquele povo, Ele ia pelejar pelo povo dele. Porque quando a gente vê rumores de guerra acontecendo, o medo nos abate de uma tal maneira que nós já nos desesperamos. E ali, antes que isso acontecesse, o Senhor já tinha avisado a Daniel que isso ia acontecer. Mas para quê? Para que as pessoas viessem aclamar. Porque muitas das vezes nós não temos como pegar uma arma para um soldado e ir lá para a guerra, não. A arma que o mundo hoje oferece para ir lá. Mas a arma de Deus é o joelho e a oração, assim como Daniel fez. Porque quando ele se prostrou e orou, Deus enviou esse anjo para que viesse até Daniel e fortalecesse ele. E a casa do Senhor é desta maneira. Quando nós estamos com rumores de guerra, rumores de enfermidades, rumores de algo, nós temos uma arma muito melhor, que é o nosso joelho. E quando Deus mostra isso, a importância de uma oração sincera, porque quando Daniel teve aquela oração sincera, ele teve a resposta do anjo até ele para fortalecer.
Muitas das vezes pensa que está sozinha, pensa que está triste, que está sozinha na batalha em oração, mas não está sozinho. Olha que maravilha, Deus enviou o anjo para ajudar. Muitas das vezes olhamos para o lado e falamos, mas ninguém enxergou. Olhamos para o lado e falamos, mas ninguém viu. Olhar para o outro e falamos, mas está acontecendo tanta coisa. Mas o Senhor fala, eu envio o anjo àqueles com um coração sincero, uma oração reta perante a mim. E o Senhor hoje, Ele está nos convidando a orar. Eu estava conversando com Deus e falei, há várias maneiras de adoração. Porque esses dias eu não estava conseguindo louvar. E eu cheguei aqui à frente e ainda comecei a louvar. Eu comecei a louvar, travei ali, não saía mais nada. E eu falei, e agora, Jesus? Todo mundo louvando e eu aqui travada. Mas eu fui erguer a minha mão e falei, Senhor, vou fazer igual o povo. Tem povo que não sabe, tem uns que vai se arrestejando até o Senhor e recebe um milagre. Se eu não consigo te adorar com a minha voz, vou erguer a mão. Quando eu ergui a mão, aqui eu senti fortemente a presença do Senhor. Enquanto muitos estavam louvando, minha voz não estava saindo, mas eu estava aqui santo por dentro e falando com Deus, porque eu não conseguia louvar. Então muitas das vezes a gente fala, eu não sei adorar ao Senhor, eu não sei louvar ao Senhor, mas tem várias maneiras. Tem o joelho no chão, tem as mãos para cima, tem aquilo a qual vocês podem oferecer ao Senhor no momento que não tiver. Porque o Senhor muitas das vezes Ele responde a gente como? Até a lágrima que ainda não caiu dos seus olhos, eu já estou enxugando. Eu creio que muitos já ouviram isso. Mas por quê? Porque Deus conhece o nosso interior. Deus conhece a nossa maneira de adorar. Só não podemos parar de adorar. Aleluia, Jesus. Exaltado, soberano Deus Altíssimo. Hoje é culto de adoração. Hoje é culto de adoração. Você pode passar nas igrejas A, na igreja B. Você vai ver muitas das igrejas com menos pessoas. Porque hoje é dia de sábado. E dia de sábado as pessoas querem ir para a festa, querem passear. Mas a maior festa é a adoração que a gente pode dar para Deus. E as pessoas não compreendem isso. As pessoas de hoje não enxergam que o que Deus tem para mim e para a sua vida é muito melhor do que estarmos em companhia de pessoas no bar e estar em companhia de pessoas de uma farra. O Senhor, Ele quer. Muitos falam, mas nós temos que ter nossa parte com nossa família. Temos que ter. Eu li uma palavra uma vez, quando Jesus falou, a minha família é aqueles que estão comigo. Quando o Senhor fala isso, Ele não está querendo que você se afaste da sua família. Ele está falando que primeiramente Ele na nossa vida. E depois Deus prepara, se for para a gente estar com a nossa família, Ele prepara o momento e a hora certa. Porque o Senhor sabe da minha e da sua fraqueza. O Senhor sabe quando nós vamos conseguir mantermos firmes na presença dEle. Porque a palavra do Senhor fala que nós vamos ser aprovados todos os dias até o fim. A palavra que falou no capítulo 11, versículo 35. Como que a gente vai conseguir manter em pé, sendo provados até o fim, se a gente não colocarmos as nossas vidas, as nossas orações, a nossa súplica, aquele que pode nos ajudar, aquele que pode nos auxiliar. Eu estava maravilhada com Deus, porque muitas das vezes eu peço coisas pequenas para Deus, pequena para Deus, bem pequenininha, e Deus vai lá e me responde aquela coisa pequenininha. Eu estava falando, com o meu esposo esses dias, eu falei assim, eu via alguns quartos com as coisas assim, quando eu via aqueles quartos em anúncio, sabe, de bebê assim, eu falava, Jesus, eu acho isso muito lindo, mas as minhas condições eu não posso isso, porque tem coisas que eu preciso mais do que isso, e eu não vou ter isso. E hoje, quando eu olhei para o meu quarto e vi, eu falei, Jesus, o Senhor preparou aquilo que eu falei que eu não tenho como ter. Mas por quê? Porque é aquilo que Deus vê a sinceridade do nosso coração. Eu não cheguei a pedir para o Senhor, porque eu falei, porque tem coisas mais importantes do que isso. Quando a gente coloca Jesus como aquilo mais importante, quantas vezes eu falei, Jesus, eu não tenho ainda a minha casa, mas eu quero a minha casa. Mas eu deixei de orar pela minha casa
glória e ver e contemplar o Senhor. Então é isso que nós temos que ter importância. Eu não posso pedir bens materiais? Pode pedir, mas está pedindo a presença de Deus? Está pedindo a comunhão com Deus? Porque sem comunhão com Deus não há como a gente chegar até o céu. Está pedindo o principal? Está orando pelos irmãos que estão enfermos? Está orando pelas pessoas que estão chorando? Mas ciclano é assim, virou a cara para mim e agora eu vou orar. Vai orar sim, nós todos viramos a cara para Deus em um momento. Deus me mostrou esses dias que nós somos rebeldes. Eu falei, Senhor, estamos rebeldes. Porque a gente muda. Quando Deus pede alguma coisa muito séria, muitas das vezes a gente corre. Isso é rebeldia. Isso é rebeldia. Então, Senhor, eu peguei e falei para Deus, falei, Senhor, eu sou mesmo rebelde. Porque muitas das vezes a gente não assume que a gente é rebelde. E quando vem uma palavra falando para a gente se consertar ou algo assim, a gente não vê. A gente não enxerga. A gente pode até falar, não, é ciclano ali que está me brincando, mas não. O Senhor, Ele mostra para a gente que a gente, muitas das vezes, somos rebeldes e o Senhor não desiste de nós. Então nós também não podemos desistir daqueles que estão lá fora, através da nossa oração. Porque Daniel, ele orou e Deus enviou o anjo. Daniel, ele não estava pedindo algo só para ele, Deus estava mostrando algo que ia concretizar mais à frente e que Deus estaria com ele. Mas Deus não falou que a guerra ia se cessar, não. Deus falou que estaria com ele, mas a guerra ia acontecer em determinado momento, porque o fim do tempo não tem como. A Bíblia fala, tem coisas, tem passagem que fala, são selados, tem coisas que vai acontecer, não dá para correr. Então, se não dá para correr, a gente tem alguém que a gente pode estar com ele, que dá para nos aliviar o nosso coração e nos instruir o que fazer. Então, é isso que o Senhor nos ensina através da vida de Daniel. Que nós, se a gente fala, há dores sim no nosso corpo que não entendemos, mas porque há coisas sobrenaturais. E tem coisas sobrenaturais na nossa vida que não está entendendo, o povo não está mais entendendo, porque está vendo mais para o lado carnal. E aí não está enxergando o espiritual que Deus está mostrando que está acontecendo nas vidas. Nós estamos vivendo em um momento que não estamos conseguindo mais nem sequer clamar a Deus pelas nossas vidas, nem por aqueles que estão precisando. O Senhor, Ele está hoje nos mostrando que Ele é poderoso, não apenas para coisinhas pequenas. Atenta até as coisinhas pequenas, porque as coisinhas pequenas, gente, que a gente deixa de lado e depois a gente fala, Deus não está fazendo nada na minha vida, e Deus começando com as coisinhas pequenas para falar, filho, isso aqui foi eu na sua vida, filho, aquilo ali foi eu que te dei, filho, você está fazendo hoje isso no seu serviço porque eu coloquei. Filha, sua filha está lá por causa de sua oração. Então, coloque somente o seu pensamento no Senhor. Muitos rebeldes, se nós se rebelamos contra Deus, imagina aqueles que não conhecem a Deus dentro da nossa própria casa. As pessoas, a nossa maior provação é dentro do nosso lar, não é fora do nosso lar. Porque é o tempo onde a gente passa orando, clamando e ouvindo a palavra do Senhor. Toda vez quando eu pego a palavra do Senhor, há uma dificuldade muito grande, que aí chama daqui, outro fala de lá e outro de cá, e a gente fica ali, o telefone toca aqui, e a gente fica ali, meu Deus, e agora? Mas Deus, quando a gente põe Ele à frente, Ele vai te dando sabedoria e instrução, e o Espírito Santo vai falando. Muitas das vezes pode estar com 10 falando ao mesmo tempo, mas se a gente parar para ouvir o Espírito Santo de Deus, Ele vai instruir no meio de quem quer que for que a gente estiver. O Senhor, Ele nos instrui em qualquer momento. Você dá para ver que quando Jesus passava no meio da multidão, era uma multidão, e ali Jesus instruía as pessoas e os seus discípulos em um lugar que tinha que é multidão. Muitas das vezes ele tinha que correr para que a multidão se afastasse um pouco. E muitas das vezes nós precisamos correr um pouquinho também da multidão.
sair um pouquinho da multidão e chamar o Deus Todo-Poderoso para a nossa vida, para a nossa casa, para que não só as nossas dores, os nossos medos venham sobressair, porque as nossas dores, os nossos medos começam dentro da nossa casa, começa dentro do nosso lar, quando estamos sozinhos, quando não tem ninguém ali começa, ali vem até algumas setas, para que nós viemos perecer, para que nós não viemos enxergar, não viemos dedicar um tempo para o Senhor, porque muito do pouco tempo que a gente tem para dedicar ao Senhor, a gente está ficando muito aflito, a gente está ficando muito confuso com muitas coisas. Então o Senhor, Ele quer hoje, nessa noite, mostrar para que nós vamos parar um pouco e deixar essa seta de lado, repreender esse mal e falar para trás de mim, Satanás, porque eu tenho Deus que tudo pode sobre a minha vida. Há momentos que a gente tem que repreender. Tem vezes que a gente fala, não sei o que está acontecendo, é isso. É só repreender. Porque Jesus, Ele fala, Ele diz, não temas, homem, muito desejado, Pai seja contigo, anime-te. Sim, anime-te. E falando Ele comigo, esforcei-me e diz, fala, meu Senhor, porque me confortaste. O Senhor, Ele quer confortar vidas mesmo no meio da dor, mesmo no meio do sofrimento. O Senhor quer que nós se animamos, mas que ânimo é esse que eu vou ter com tanto sofrimento? É nos colocar de pé para que Deus venha agir na nossa vida, na vida de quem precisa. É isso que o Senhor vem falar hoje. É culto de adoração, mas para a gente adorar o Senhor, primeiramente a gente tem que animar na presença do Senhor, crer na presença do Senhor. Por que eu estou falando isso? Porque é o que Deus está falando comigo todos os dias. O desespero que eu tinha antes, eu não tenho mais tanto hoje. Eu fico desesperada sim, mas igual antes, não fico mais. E eu creio em Deus que daqui para frente a tendência é melhorar, porque nós temos que ouvir a voz do Senhor para que a gente venha crer somente no Senhor. Para fazer que o Daniel falou, fala, meu Senhor, porque me confortaste. Ele podia ainda estar ali, caído, mas quando Deus falou aquilo, Ele falou, fala, meu Senhor, porque me confortaste. Quando nós vemos na casa do Senhor, é isso que acontece conosco. Muitas das vezes viemos chorando, arrastando, e o Senhor fala uma palavra, Ele está nos confortando para quando a gente chegar dentro do nosso lar, a gente pôr em prática. Ultimamente eu estou chegando dentro da casa do Senhor, e antes de sair eu falo, Senhor, peguei a palavra aqui, me ajude para quando eu sair dali, a palavra me segue até em casa e eu começo a praticar. Todo mundo eu comecei a fazer isso, igreja. Porque quando a gente chega da porta para lá, acontece tantas coisas, que quando a gente chega em casa, a palavra que a gente aprendeu aqui, muitas das vezes não dá nem para chegar até a esquina dali, para a gente conseguir plantar dentro de nós. Então nós temos que começar a pôr em prática isso. E eu voltei aqui, por causa das horas, né? Para ter a oração. Então que a gente temos que ficar com essa palavra. Começa a orar na entrada da igreja. E começa a orar ao chegar dentro da sua casa. Porque o segredo de um cristão é a oração. Não é a oração só quando a líder e quando a pastora pede, não. É a oração constante. É de chegar em casa e falar, Senhor, eu não sei como meu irmão chegou, mas que o Senhor alcance ele lá, me alcance aqui, que a pregação venha ser plantada e nós começamos a praticar. Porque a palavra começa sendo semeada falando, ouvindo. Mas para ser plantada, a gente tem que pôr o joelho no chão e orar e falar com Deus. Porque não tem como ser plantada só com o irmão falando, não. Porque o irmão, ele fala e ele pode estar se esforçando, tentando praticar. Mas se a gente não põe em oração para que o vil tentador não venha fazer a gente esquecer tudo aquilo para pôr em prática, não tem como isso acontecer na minha e na sua vida. Quantos que saem dali e não sabem mais o que foi pregado, que passagem foi falado? Mas hoje eu vou falar de novo, foi falado Daniel, do 12 adiante, e o capítulo 11, versículo 35. Temos que começar a praticar a palavra, temos que começar a colocar na tábua do nosso coração, porque o dia que não tiver mais
a palavra, e procurar uma direita, uma esquerda e não tiver, e procurar a memória e não tiver, como que vai fazer? Hoje Deus está nos consolando. Aleluia. E amanhã nós temos que estar com esse consolo que Deus deu dentro de nós. Então que nós viemos, assim como Daniel, ele se entristeceu, ele ficou ali mal, ficou mal. E o anjo levantou ele através da oração dele. Por que hoje Deus está falando no dia de adoração sobre oração? Porque está sobrevindo muitas coisas. E sem a oração não tem como ficar de pé. E muitas das vezes a gente precisamos ficar de pé. E se a gente estamos de pé, quem está do lado precisa ficar de pé. Então não viemos esquecer. Está tudo bem comigo, hoje eu não vou orar, mas eu não sei da vida do irmão. Ah, mas eu não sei orar. Gente, o tanto de gente que tem dentro da igreja, o tanto de gente que tem na nossa família, o tanto de gente que tem dentro da nossa casa, para a gente apresentar para Deus e vir dizer que a gente não consegue ficar 1 minuto, mais de 5 minutos orando, é porque a gente não lembrou de todos eles. Porque se a gente lembrar de todos eles, a gente vai passar de mais de 1 hora, 2, 3. Eu estava ouvindo uma pessoa falando pela internet. O rapaz falou, eu orei 1 hora. Aí uma senhora falou, eu orei 12 horas. E é essa a minha oração do dia. Porque se eu não orar essas 12 horas, não tem como eu apresentar a todos. Aí eu fiquei pensando, Jesus, muitas das vezes a gente fala que a gente não tem tempo, não tem que orar. Então Deus está hoje trazendo a nossa memória que quando Jesus veio, ele veio orar por quem? Ele veio buscar quem? A humanidade. E o sofrimento dele foi do tamanho da humanidade. Então Deus tem nos mostrado, nos ensinado que para a gente ficar de pé, a gente também precisa da oração. A oração do irmão, sim, mas e a nossa? Deus hoje está mostrando que nós precisamos orar. Ah, mas eu estou em falta de oração? Não é isso. Deus está querendo falar. Se você está orando, ore pela direita, ore pela esquerda, ore pela sua vida e comece a olhar a palavra de Deus não como repreensão, mas como conselho. Quando alguém chegar aqui e falar algo, não sai murmurando, reclamando, mas sai falando, louvado seja o nome do Senhor, porque hoje me ensinou a não ser rebelde. Louvado seja o nome do Senhor, porque hoje, quando eu não conseguia ficar 1 minuto sentada ajoelhada, Ele me lembrou que eu tenho outras vidas para orar, que eu tenho outras vidas que estão sofrendo e perecendo e precisa de oração. Amém, igreja? Amém. Ficamos com esta palavra. Se os irmãos, não compreenderam, leia a palavra, porque a palavra do Senhor tem uma coisa que não pode ficar, com dúvida. Porque dúvida, o maligno trabalha na nossa mente, não é Deus. Não é Deus. Então vocês leiam. Porque muitas das vezes aquilo que eu falei não compreendeu. Os discípulos, quando não compreendiam, o que eles faziam? Chamava Jesus e falava. Glória a Deus. Ah, mas eu não tenho quem chamar, porque eu vou chamar a irmã. Jesus, ele é o de antepassado, de hoje, de amanhã e de sempre. Se chegar em casa e ajoelhar e orar para Deus, Deus vai dar, Jesus vai responder. Aleluia. No momento e na hora oportuna dele. Porque assim como ele falou para Daniel, ele revela as coisas aos poucos. Porque se ele revelar tudo de uma vez, nós também não aguentamos. Daniel, ele sofreu com a revelação. Imagina nós. Imagina nós, se Deus for revelar tudo que está por vir. Tudo que está por vir no mundo, tudo que está por vir dentro da nossa casa. Tudo que está por vir em tudo quanto é lugar. Quando sobrevém uma coisa, nós não aguentamos. Então o Senhor vai falando aos poucos, para que nós possamos também aguentar o fardo. Fiquem em paz, em nome do Senhor Jesus. Eu agradeço a rica oportunidade.